Bem, Yu perdeu e o Manta quase morreu, o que quer dizer que está na hora de drama pesado entre os dois. Hora do Yu fingir raiva pelo melhor amigo, pra tentar afastá-lo do perigo. Pelo menos esse é o caso no anime, porque ele corta tipo um capítulo quase inteiro que acontece antes disso, que mostra a introdução da família do Manta. Sim, ele tem família no mangá, e altos traumas familiares pra acompanhar. Aqui ele é recebido pelo pai ao acordar no hospital, o presidente de uma mega empresa de eletrônicos, que fez pesquisa sobre o passado do Yu e manda o filho parar de andar por aí com macumbeiros e aceitar ir estudar nos Estados Unidos, onde as escolas são piores e o cenário econômico é tão desesperador quanto. É só depois disso que a triste rejeição do Manta acontece, e no mangá ele inclusive comenta que dói ainda mais, porque ele literalmente tinha acabado de falar pro pai que a amizade do Yu era mais importante que o futuro profissional na empresa da família. Arrasado, ele decide aceitar a proposta dos pais e até vai no aeroporto para transferência imediata, porque as coisas se movem super rápido nesse mangá, mas desiste na última hora e vai atrás do Yu. Tudo isso fica de fora do anime, em que o Manta é rejeitado pelo Yu e depois tem um triste dia normal na escola sem um amigão. Se o anime realmente tivesse, sei lá, corrido por 200 episódios e adaptado todo o resto do mangá, isso poderia causar problemas, porque esse subplot do pai do Manta tem uma resolução lá pro final da luta dos xamãs. E em todo caso eu não queria que tivessem cortado mesmo assim. É desenvolvimento de personagem pro Manta, e isso é uma coisa que eu sempre apoio. Ah, e antes que eu esqueça, o anime também deixa de fora um flashback mostrando o que aconteceu depois que o Ren salvou o Yu. Nada de muito importante, só um anúncio de que o oráculo marcou que eles vão se enfrentar dentro de 3 meses. Enfim, depois de sair do aeroporto, no mangá, o Manta se encontra com o Ryu, que acabou de se formar no ensino médio e estava de partida para os Estados Unidos para virar um sushi man, mas ao ver o Manta todo desanimado, decide ficar e ajudar ele com seu drama. No anime, o Manta esbarra com ele enquanto distraidamente passa pela casa do Yu em um dia qualquer, e é aqui que as duas versões enfim convergem, com o Ryu levando o Manta para a cidade natal do Yu, Izumo, onde ele foi para treinar, e no caminho eles têm um lindo heart-to-heart. Basicamente, o Manta expressa que se sente preocupado de ter usado o Yu para fugir das suas próprias preocupações, de ir para casa dos Asakuras para não ter que pensar na própria vida, porque, diferente do Yu ou do Ryu, ele não tem um sonho próprio. Ele só meio que segue a maré. O Ryu responde que isso é besteira, que se ficar com o Yu deixa ele feliz, então não é uma fuga, é só o best place dele, um lugar em que ele se sente pleno e que lá ele pode achar o sonho que lhe falta. Sem brincadeira, eu acho que esse é o meu momento favorito de Shaman King, sabia? Sei que é uma escolha meio estranha, mas sei lá, ele realmente falou comigo. Ele ocupa espaço no meu cérebro, sem pagar aluguel. Adoro. E eu fico feliz dele ter sido mantido no anime, mas o peso dele não foi. Porque ao retirar a família do Manta e o sonho do Ryu de virar Sushi Man, meio que ficou vazio. Tipo, o Manta do anime tá fugindo de quê, exatamente? Pois é. Além disso, boa parte do diálogo foi removida justamente porque era sobre a situação familiar do Manta. Seguindo, o anime aparentemente tem uma obrigação contratual de ter uma luta por episódio, então, do nada, duas xamãs filler aparecem e atacam o Ryu, que extraía seus poderes de xamã aqui pra gente. Elas são duas do quinteto Lily Five, personagens filler que vão ganhar bastante proeminência na próxima fase da história. Eu não odeio elas, pelo menos não muito, mas quando elas interrompem momentos do mangá só pra forçar conflito, como nesse episódio, aí eu odeio elas. Ah, e o anime deixa de fora a informação de que o Ryu comprou essa moto para acompanhar sua nova vida nos States, e ele parcelou ela para ser paga no decorrer de 69 anos. Nice. Mas voltemos ao Yu, que segue rumo a Izumo pro seu treinamento. No mangá ele chega lá depois de um corte de cena. Uma hora ele está em Tóquio, na outra já foi pra Izumo. O anime acrescenta uma pequena montagem da viagem em si, e eu gosto bastante dela, é bem atmosférica. E também adiciona o avô do Yu, Yomei, atacando o neto com shikigamis para testá-lo quando ele chega lá. É quando eles enfim falam sobre o famigerado treinamento, e o anime mudou a explicação inteira dele. No mangá, o Yomei explica que, para ficar mais forte rápido, o Yu precisa morrer, porque a energia oracular é nata de cada pessoa, e o único jeito de aumentá-la é morrendo e desmorrendo. Claro que não é realmente morte, porque ressuscitar alguém dos mortos fácil assim seria ridículo, mas sim uma caverna, a caverna de Yomi, que simula a sensação de se estar morto. O anime não explica isso desse jeito. Nele, o Yomei só diz que é um treinamento que vai fazer o Yu querer morrer, e não fala muito sobre energia oracular em geral. O anime deixa claro que a caverna simula a morte mais tarde, mas sempre evita falar com as mesmas palavras que o mangá por algum motivo.
E quando o Yo enfim entra na tal caverna, a declaração final dele pros amigos foi trocada. No anime, ele promete que vai voltar e que todos vão se ver de novo, mas no mangá ele diz que, bem, se ele morrer, é porque não poderia realizar o sonho dele, então dá na mesma. E enquanto o Yo se morre, sua amiguinha de infância, Tamao Tamamura, que tem um mega crush nele, usa seu utensílio de vidência Kokuri-san pra ver o que rola, e ele informa que Manta e Ryu estão vindo pra causar desgraça sobre o Yo. O anime remove um aspecto da personagem em que ela é tão tímida que ela usa o Kokuri-san para se comunicar com pessoas com quem não se sente super confortável, que o mangá usa só quando dá vontade, então francamente não faz muita falta. E conhecemos então os espíritos guardiões dela, Ren e Ponchi e Conchi. E como dá pra notar, uma certa coisa ficou bem diferente no anime. Então, no folclore japonês, tanukis, que são esses parentes do texugo, são conhecidos por terem enormes bolotinhas. É por isso que eles as têm no filme Ponpoko, do estúdio Ghibli, e por isso o Ponchi os tem aqui. Mas não rolaria no anime, e portanto, não rolou. Isso altera algumas coisas já, mas calma. Primeiro, vamos cortar pro Horohoro vencendo sua terceira luta, uma coisa exclusiva do anime. Que design chama esse? Ah, e em outro momento, o anime também adiciona o Ryu vencendo sua terceira luta. Que design de xamã é esse? Tá, e agora vamos ver o Manta e o Ryu chegando na cidade. No anime, eles decidem vasculhar templos locais pra descobrir onde os Asakuras moram, e é no primeiro deles que são abordados pela Tamao. No mangá, ela aborda eles no instante em que eles chegam. O embate entre eles é mais ou menos o mesmo nas duas versões, e nele vemos a primeira alteração oval do Ponchi. No mangá, ele estrangula o Manta com o Saco. Sério, o que eu tô fazendo na minha vida? Mas no anime, ele só usa cauda. Também cortaram o Conchi mijando no Manta. Shaman King é um mangá muito maduro. Em seguida, Tamao saca seu próprio Oversoul pra matar o Manta, e o anime corta essa explicação de que o design foférrimo dele é porque o Kokuri-san é muito associado a romance, sabe? Traz de volta a pessoa amada e tal. Então, coração. Aí a Ana chega e dá um basta nessa história toda. E no mangá, esmaga as bolotas do Tanuki, amenizado pra só pisar na cabeça dele no anime. No mangá, ela explica que o Yo mandou ela e o Amidamaru esperarem pelo Manta caso ele viesse, mas no anime parece ser só coincidência mesmo. Outro momento cortado foi este, em que a Ana deixa claro que não se incomoda da Tamao gostar do Yo, porque vê ela mais como uma tiete do que como uma rival amorosa. Em adição a isso, no anime como um todo, a Ana mostra mais ciúmes para com a Tamao do que no mangá. Não que nunca aconteça no mangá, mas é bem raro. O anime também condensa ao máximo o período de espera antes do Yo sair da caverna, cortando vários pequenos pedaços, em particular várias informações sobre como é a família Sakura, e a de que na enorme casa deles, atualmente só moram o avô e a mãe do Yo. E antes de irmos ver o Yo sair, também adicionaram uma cena do Mikihisa deixando o Ryu experimentar a caverna de Yomi e desistindo logo de cara. Uma cena de que eu gosto bastante, mas sacrificaria pra ter menos cortes no material canônico do mangá. Ok, agora vamos pra saída do Yo, que foi toda mudada. No mangá, ele simplesmente sai, explica como foi o processo de ficar nela por tanto tempo, e depois todos vão pra casa. Já no anime, ele é recebido por mais duas Lily Fives que tentam trancar ele no lugar, mas falham, e aí ele usa seu Oversoul evoluído para dar cabo delas em um golpe só. E é tão... sei lá, já ficou claro que o anime sente a necessidade de ter uma luta por episódio, e tipo, ok, tá, regra de anime episódico, mas sabe o que é super idiota nisso? No mangá, depois que todos voltam pra casa, o Yo tem uma luta contra os Shikigamis do avô pra testar o novo Oversoul, que o anime cortou. Então a luta que o anime adicionou foi totalmente inútil. Enfim. Fora isso, o anime também muda a reunião do Yo e do Manta. No anime, eles ficam balbuciando, tentando achar palavras pra dizer, mas aí o estômago do Yo ronca e todos vão comer. Foi aquele pedido de desculpas que não precisou ser verbalizado. Eu prefiro como foi no mangá, em que o Yo pede desculpas, como um ser humano normal. E antes de botarmos um fim neste arco de treinamento e irmos pra luta contra o Ren, também preciso dizer que o anime deixou de fora essa parte do Ren e do Basson falando sobre o cavalo xamã dos Tao, que foi especificamente treinado para incorporar o espírito do cavalo fantasma do Basson, o que lhe dará uma enorme vantagem na luta. O cavalo ainda está no anime, mas essa explicação toda foi tirada, o que é uma pena porque eu a adoro. Mas antes de sairmos desse ponto, e só para não ser negativo demais com o anime querido da minha infância... O resultado foi muito mais do que eu esperava. Acha mesmo? Meus cumprimentos por tudo que você fez. Muito obrigado. Esta cena exclusiva dele foi bem fofinha. Enfim, agora sim é hora de irmos pra luta contra o Ren. Mas antes dela, temos mais momentos da sitcom contemporânea de Silva e Kalim. E a cena deles, mais uma vez, foi totalmente reescrita na adaptação.
No mangá, a Goldva contata os dois para informar que, como o Chrome morreu, o Silva vai ter que ficar encarregado de supervisionar o Ren. O que é um golpe muito baixo do Grande Espírito, mas talvez seja uma forma dele de ensinar uma lição pro juiz sobre ser imparcial, vai saber. No anime, a conversa se resume a luta do Yo e do Ren tá chegando, vai ser show, uhul! É bem vazia. O anime também deixa de fora o síndico xenofóbico dos dois e um comentário sobre como o capitalismo estraga tudo, o que é uma pena, porque é verdade. E no mangá, a cena tem essa piada de que os dois estão morrendo de calor no verão japonês, enquanto que a Goldva está perfeitamente ventilada no local onde ela está, que foi convertida em uma piada dos dois estarem comendo migalhas para sobreviver enquanto a Goldva come filé mignon de café da manhã. Falando em cenas simplificadas, esta cena do Ren falando pro Basson sobre como discorda da filosofia da própria família foi reduzida a um simples "eu vou vencer, porque eu sou mais forte". E aí o anime adiciona mais umas cenas antes da luta, nada muito interessante, até que o Yo enfim segue pro cemitério Arena e as duas versões começam a sincronizar melhor. Após o encontro inicial, o anime deixa de fora este momento em que o Basson parte para atacar o Yo por desrespeitar o Ren, e o Amidamaru bloqueia o ataque, que, sinceramente, me deixa super confuso. O que o Basson esperava fazer aqui? Ele é um fantasma, ele só ia atravessar o Yo. Mas depois disso, a luta começa de verdade e, em geral, ficou super fiel, do começo ao fim. Bom trabalho, anime. As alterações se deram mais nas coisas cercando a disputa. Nas duas versões, o Silva introduz a ideia de que energia oracular e a força dos espíritos são mesuráveis e quantificadas. Sim, este é o momento em que o mangá introduz a noção de poder de luta oracular, que eu odeio. Eu odeio tanto ódio. A diferença da adaptação é que o anime não mostra a função do oráculo de realmente mostrar números, adiando pra fazer isso só bem mais depois. E em geral, a explicação é bem mais detalhada no mangá. Fora isso, no mangá, durante a luta, começa a cerimônia de abertura da luta dos xamãs em um centro de convenções barato. E como a luta do Yo e do Ren é a última, todos os já qualificados estão assistindo ela juntos, incluindo o Horohoro, o Fausto e o Hao. Falamos dele depois. O Ren só teve uma luta no torneio antes dessa, mas como não tem mais adversários, ele precisa dessa vitória para ter as duas necessárias, o que é uma falta de organização imensa, mas a história já deixou claro que os patches são assim mesmo. Como extensão, também cortaram o Yo e o Ren indo pra cerimônia e ouvindo o discurso da Goldva depois da luta. Enquanto isso, na China, a Jun tenta falar pro pai, Tao En, pra maneirar com a pressão em cima do Ren, deixar os garotos brincar e tal. O anime corta esta cena em que ele, com raiva, esmaga um panda. O que é uma pena, porque, poxa, é uma coisa tão relatable. Quando eu tô chateado, eu esmago um panda abraçando ele, sempre. E por sinal, sabia que a família Tao é chinesa? Nas duas versões, o En captura e aprisiona a Jun, mas só no anime nós de fato vemos ele fazendo isso, e o Pai Long tentando defendê-la. E após toda a lutaria shonen, nossa turma se reúne para um jantar de comemoração. No anime, porque no mangá é um almoço, e é só no dia seguinte. Algumas coisas desse jantar/almoço ficaram iguais, mas em maior parte ele foi refeito no anime. Dito isso, não faz muita diferença, porque nenhuma informação importante é dada aqui, afinal, é só uma cena de descanso e diversão. Ren então se despede do Yo à noite, 90% da despedida fica de fora do anime, mas se resume a tenho que ir pra China resolver umas tretas com o papai, e reflete no trem da viagem sobre como sua filosofia de Ed Shonen Boy estava errada. O mangá é mais detalhado, e inclui essa cena dele sendo legal com essa família, e o anime estrategicamente deixa de fora uma reflexão do Ren sobre, sabe, sentir o peso das várias pessoas que ele matou antes deste momento. Não é tão fácil deixar de ser Ed Shonen Boy. E chega por hoje. Estamos no hard mode total. Tudo isso foram só uns 3, 4 episódios. Fiquem ligados para a próxima parte, em que o Ren vai reunir a turma para bater no próprio pai. Lindas morais da Shonen Jump. Você ficou falando de costas e esqueceu de olhar direito! E você não fez a mesma coisa?